Aí estão vocês. Eu estava torcendo para que vocês duas estivessem juntas. Espero que estejam animadas para a festa. Faz tempo que não nos reunimos assim. Estou ansiosa por isso. Vocês se lembram que, no vídeo anterior, o Rainbow Dash comentou que estava sendo injetada por algo que fazia sua cabeça doer e bagunçava suas memórias? O vídeo seguinte mostra o processo que elas passam, mostrando o Rainbow Dash sendo cuidada e maquiada. Um fato importante, não era Twilight que cuidava desse processo. Dá para reparar nisso só pelas expressões de Rainbow Dash, que demonstra estar cansada e até mesmo irritada. Porém, isso muda quando alguém entra na sala, que por sinal era a própria Twilight. O Rainbow assume um sorriso forçado, como se não quisesse alertar a Twilight. E então, chegamos às etapas finais desse processo, checando a coleira para ver se tudo estava estável. E, por fim, é dada ao Rainbow Dash uma injeção. A injeção que será responsável em transformar essa pônei na verdadeira Rainbow Dash, com sua essência, personalidade e memórias. E como podemos ver, esse processo não é nem um pouco agradável. No vídeo seguinte, começa com uma história em quadrinhos, com Twilight e Fluttershy conversando casualmente. Pelo que parece, esse momento se passa depois do encontro delas nos vídeos anteriores. Fluttershy pergunta se Twilight iria para a festa de Pink, e Twilight nega, falando que estará ocupada no seu trabalho de princesa. Nesse momento, Fluttershy aproveita a oportunidade para perguntar algo. Você gosta de ser uma princesa? Quer dizer, você parece estar trabalhando o tempo todo. É uma pergunta estranha? Sim, eu gosto disso. Acho que poderia dizer que gostava. Há muito tempo atrás. A resposta de Twilight é um tanto intrigante, dizendo que antigamente sentia ter um propósito maior. Porém, quando o tempo foi passando, ela presenciou cada parte de seu mundo desaparecer, um após o outro. Era como se tivesse sido programada para assistir tudo desmoronar diante de seus olhos. E tudo isso faz Twilight chegar em uma conclusão, que talvez fosse o plano da Celestia desde o início, a transformando em uma princesa para encarregá-la do que ela não pôde. Talvez a verdadeira resposta de Twilight seria se livrar da Celeste. Apesar dessa resposta de Twilight, parando para pensar, se Celestia não tivesse transformado Twilight em uma princesa, ela não teria ficado imortal e fazer experimentos em pôneis inocentes. Mas rapidamente Twilight muda de humor, se alegrando novamente, o que pode ser um tanto quanto perigoso parando para pensar. Em questão de segundos, Twilight pode mudar de humor completamente, ou seja, dá até para imaginar o que Twilight vai fazer se alguma delas fizer a pergunta errada na hora errada. Ambas vão até a casa de Harold. Quando Twilight bate na porta e a chama, ela é interrompida com Harold gritando que quer ser deixada sozinha. Mas quando percebe que quem a chamou foi Twilight, Harold instantaneamente abre a porta da frente, atendendo elas com um sorriso no rosto, que parece estar escondendo o medo e o nervosismo, e ela ainda estava com o rosto todo enfaixado. Para a sorte de Harold, Twilight parece estar de bom humor, usando magia para acelerar a recuperação de Harold, e a mesma aproveita para perguntar algo para Twilight. Você não está brava com o que aconteceu, está? Eu não vou ser descartada assim como... Claro que não. Não sei o que me deu naquele momento, mas foi apenas um acidente. Um acidente? Somos apresentados um flashback de alguns dias atrás, e vemos Twilight encarando a água fervendo em sua frente, sem dizer nenhuma palavra, como se estivesse perdida nos próprios pensamentos. E logo, Harold foi até ela e pergunta se ela pode ir para casa depois da festa do chá. Porém, Harold começou a falar de Fluttershy, dizendo que ela tinha agido estranho ultimamente. Estava parecendo que Harold estava querendo tirar vantagem da situação e ganhar a confiança de Twilight. O que ela não esperava é que esse seria o seu maior erro. Harold continuava falando de Fluttershy, e ao mesmo tempo, o som da água fervendo ficava cada vez mais alto na cabeça de Twilight, até o som ficar alto demais. Don't you think she's been making mistakes lately?
Agora descobrimos o motivo de Harriet estar com o rosto todo fechado. E também podemos ver de Twilight ter Fluttershy como sua favorita. Além dela saber imitar e agir muito bem como a Fluttershy verdadeira, ela também consegue agir de acordo com o humor de Twilight. E aqui vimos que Harriet não só falhou na atuação, foi falar errado na hora errada e que Twilight não estava com a cabeça no lugar. Depois de cuidar de Harriet, Twilight sai e deixa as duas sozinhas. E imediatamente que ela sai, o comportamento delas muda também. E também ficam com uma aparência levemente diferente, como a cor de seus olhos, por exemplo. Aqui não vemos Fluttershy e Harriet conversando, e sim os pôneis sequestrados por trás das máscaras. Fluttershy pergunta se Harriet estava melhor, e Harriet manda ela calar a boca e não fingir que se importa. As duas começam a ter uma discussão, pois Harriet estava irritada com Fluttershy por ela ser a favorita de Twilight, e nesse momento ela literalmente começou a coringar, acreditando que Twilight ainda vê potencial nela por tê-la curada e não ter sido descartada. E Fluttershy fala para ela se controlar, até mesmo chamando ela por seu nome verdadeiro, segundo ela é Silver. Porém, infelizmente Silver está à beira de perder a sua sanidade, acreditando que, apesar de tudo, não era tão ruim, dizendo que elas tinham comida, água e um teto para morar, e que não fazia sentido elas não aceitarem o destino. De qualquer forma, Silver diz que as memórias de Harriet estão a consumindo. Então era só questão de tempo até Silver esquecer tudo, seu nome, seu passado e até mesmo a sua própria identidade. Por Silver se prender a coisas básicas como comida e água, poderia assim dizer que sua vida anterior não era muito boa. E pensando dessa forma, possivelmente Twilight tenha sequestrado clones mais vulneráveis. E Silver fortalece seu ponto falando da tentativa de fuga de Fluttershy, e a mesma confirma isso, como também fala que teve a ajuda de um assistente de Twilight, mas infelizmente ela não escapou. Olhando para o ponto de vista de Silver, até que dá para entender, pois, mesmo com a ajuda de fora, Fluttershy não conseguiu fugir. Elas são como um rato de laboratório, e não tem outra escolha a não ser aceitar esse destino. O próximo vídeo é uma edit de uma pônei chamada Spring Breeze, que futuramente iria se tornar a Fluttershy. Pelo que o vídeo mostra, Spring Breeze não era muito respeitada e sofria bullying dos outros pôneis, até que Twilight veio ajudá-la. Apesar do vídeo curto, aqui confirma o que eu falei anteriormente. Twilight ia atrás das suas vítimas mais vulneráveis, ganhando a confiança delas por ser uma princesa, e também era bem mais difícil alguém notar o desaparecimento delas. E até o momento a história termina por aqui. Eu sei que ainda tem muita coisa que eu deixei de fora, como o fato dos olhos de Celeste estarem vermelhos ao invés de rosa, sobre o que era essa maldição que matou Fluttershy, e até mesmo o que aconteceu com alguns personagens importantes que não foram citados, como a Princesa Luna, a irmã mais nova de Celeste, Spike, o fiel companheiro de Twilight, e entre outros personagens. Eu não comentei sobre, pois algumas informações não são mais canônicas. Era de uma versão mais antiga que Halo 12 descartou. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando dessa versão antiga. Apesar de não ser mais canônico, podemos conectar alguns pontos com a história nova, assim responderam muitas dúvidas. E esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe para chegar a mais pessoas e até mais.